Meu TCC, minha pesquisa, ela vai ser sobre um módulo de geração de hidrogênio, que a intenção dele, em suma, é aplicar ele na produção. E interessante é que eu não vou focar muito nele, eu não vou falar muito sobre ele, mas eu muito possivelmente vou explicar o porquê ele é importante e a diferença que ele poderia fazer. Bom, futuro da energia. Para o budista, a energia é a bênção que todo ser vivo recebe para que ele prossiga na vida e até a morte. Para o engenheiro, energia nada mais é do que consumo. Aquilo que você consome para produzir e a média daquilo que você vai produzir baseado no que você consome. Mas eu vou explicar esse conceito melhor depois. Pode passar, por favor? Que vai ter um sumário do que eu vou efetuar. E interessante, eu vou explicar primeiro os fundamentos da produção e os empecilhos que fazem com que essa produção não seja tão simples assim. Por exemplo, o Brasil, ele é a 8ª indústria, em comparação de mais de 300 países. Interessante nisso é o fator de que nós, só biogás, que não é o nosso foco produtivo, nós produzimos um pouco mais do que 6.000 metros cúbicos. Isso significa que tem gás natural suficiente para alimentar pelo menos 2 metrópoles. Isso é um excelente número, muito promissor. Vamos trabalhar com isso mais para frente. Pode passar de novo? Bom, vou iniciar a questão com a problemática. E interessante, toda vez que você produz, você precisa consumir. Eu já vou explicar isso mais tarde também. No meio de produção, é necessário que você compreenda todos os déficits que a produção vai ter e maximizar essa produção, mas com as consequências futuras que eu também vou abordar um pouco mais para frente. O ambiente ele é frágil, a natureza ela não é preparada para englobar no seu meio o ser humano e o que ele faz. Portanto, é interessante falar sobre causa ambiental. Não vai ser o foco, eu vou falar sobre economia. Mas causa ambiental também vai ser uma pauta e também é pauta na pesquisa. Inclusive, o módulo de produção de hidrogênio ele já foi testado, graças ao Júlio. Obrigado pelo material, Júlio. Enfim. Bom, uma coisa interessante a se retratar sobre a produção são os recursos condicionados. Mais ou menos todo mundo aqui vai entender o que são esses recursos. Recursos são tudo aquilo que permeia o uso, ou seja, tudo aquilo que é ferramenta para ser usado em prol de algo. Aqui, por exemplo, quando você quer transferir, quando você quer converter energia, você precisa consumir algo. Essa é a lei de Leibniz, que, bom, os engenheiros de plantão conhecem como o Newton, só que mais chato. Para entender essa questão, é necessário primeiro entender uma seguinte teorema, que é o teorema de Ford. Esse teorema ele aplica no seguinte: toda vez que você produz algo, o custo de produção desse algo precisa ser compensado para que você produza mais, para que você tenha mais recurso para produzir e para que você produza mediante ao recurso. Essa lógica ela é intercalada e ela é codependente uma da outra. Esses recursos eles são limitados, eles têm um custo de extração. Para você, por exemplo, produzir ímãs, você precisa extrair metais. Para você construir trens, você precisa extrair carvão. Para você fazer biodiesel, ironicamente, você precisa de diesel. Olha, não é muito sustentável, tanto quanto parece. Por isso que eu vou focar mais na economia. Bom, a espiral decadente. Segundo o teorema de Ford, a espiral decadente não existe, mas eu vou explicar mais ou menos o que ela é. Segundo o Ludwig Braunschweig, que foi um físico, engenheiro alemão, ele produziu o Der Kriegindustrie, que é basicamente a indústria da guerra. Ele disse o seguinte: a indústria ela é fadada a ela mesma, ou seja, a indústria ela se condena. O que isso significa de verdade? É o fator que quanto mais você produz, menos caro o seu produto vai ser. E o quão caro o produto é não só sobre o seu custo de produção, mas o quão útil ele é. Por que o dólar vale tanto? Porque ele compra muitas coisas. Por que o euro vale tanto? Porque ele compra muitas coisas. Ou seja, ele é útil, mas a produção dele é barata. Aqui falando de produção, sintetização, por exemplo, de ligas metálicas ou outros tipos de dieséis, que são os mais comuns, ou até o próprio biogás, aqui
Aqui a gente está falando também de utilidade, mas também de custo de produção. O quanto o produto é custoso de ser produzido vai determinar o seu valor. Agora vamos juntar essas duas teses. O recurso é limitado, certo? E você precisa produzir mais para atender a demanda do mercado. O recurso uma hora vai acabar. Então o recurso ele vai ficando mais caro conforme você produz. Quanto mais você produz, mais caro ele fica. Se quanto mais caro ele fica, menos recurso você tem. Se menos recurso você tem, menos você produz. Então isso é espiral decadente. O que o Bashman propõe é espiral excedente. Ou seja, é usar isso, usar essa tendência matemática, mas para produzir mais. Só inverter o gráfico. Pode passar mais uma vez? Fantástico. Por que nós precisamos de energia? É só você olhar em volta. Sua visão é garantida pela luz no topo das suas cabeças. Para que você tenha o que comer, você precisa primeiro ter como esquentar. Mas não só isso, mas o cara que produz para você, ele precisa dessa energia para que ele possa te entregar. E a energia que é usada no mobilístico para poder levar até você, ou até os mercados para manter essa comida conservada. Energia é a motriz de todas as coisas. Essa é uma lei budista e também é uma lei da engenharia. Se você não tiver um equilíbrio entre produção e o custo dessa produção, você vai cair na espiral decadente. Agora vem o suprimento e comércio. Essa é outra coisa que é importante. Não só precisamos dessa energia para produzir para nós mesmos, mas também para os outros. O Brasil ele usa uma lógica que nos Estados Unidos eles chamam de lógica de leftovers, ou lógica de sobras. Basicamente o Brasil ele produz muito mesmo, hectares de grãos. Centenas e centenas de metros de trigo. Mas uma boa parte desse trigo não vai para você, vai para o exterior. O Brasil é um exportador, ele é um produtor da engenharia genética para exportar, mas não para consumir. Isso se chama lógica de leftovers. Você produz menos interno, mas você gera mais PIB produzindo para o externo. Lógica perfeita até aí. Mas a gente vai ver o porquê isso tem que ser revisado. Mais uma vez. Agora sim. Vamos focar em como nós produzimos energia. Esse tópico eu vou usar só para determinar o porquê que o módulo, cujo design eu projetei e testei, ele é importante. E o porquê que o módulo ele é a base da produção de energia. É um mapa, resumidamente. Primeiro vem o módulo, que é onde a mágica acontece. Tudo que é produzido, seja metal refinado, seja combustível, ou seja até plástico, por exemplo, você precisa de um módulo, um espaço confinado no qual as condições vão ser manipuladas para que este espaço seja um espaço propício para a produção. E a produção tem que ser acelerada. O Ford disse, produza mais rápido para mais pessoas. O Bashman disse, deixe mais pessoas produzirem e assim produza mais. Depois disso tem o campo. O campo é basicamente onde tem vários desses módulos. Você já deve ter visto isso em algum lugar, em algum distrito industrial. Porque aqui tem a parte da usina. Usina é o local onde tem vários desses campos. Percebe que é como se fosse um diagrama de Sven? É uma coisa dentro da outra e o epicentro disso tudo é o módulo. Sem o módulo isso não funciona. Depois disso vem o setor de produção. Geralmente, a gente vê, por exemplo, no interior de São Paulo, pode ter um distrito inteiro dedicado só para produzir uma coisa. Pode ter gente passando por lá, mas o plano real da prefeitura é produzir. Não exatamente o que você passa por lá. De tão importante que é. Pode passar mais uma vez. Ok. Agora vem o como lucrar. É essa parte que vai ser a que eu pessoalmente considero menos importante, mas que economicamente eu considero mais importante. Como você lucra produzindo? Como eu expliquei antes, a espiral vai fazer com que você produza menos e assim lucre menos. O ponto da produção não é esse, mas o ponto da produção é que você use a expectativa do mercado ao seu favor. Quando você produz algo, vamos dizer assim, por exemplo, carvão vegetal. Para produzir carvão vegetal, você precisa de muita energia. E você precisa de um espaço confinado, cuja pressão e temperatura sejam exatas o tempo todo e sejam estáveis o tempo todo. Todavia, para que você produza tudo isso que eu disse, custa dinheiro. Dinheiro é a força motriz de todas as coisas, mais do que energia, ironicamente. E olha só que pasme, você gasta para ganhar. Então você precisa ganhar mais do que você gasta.
Na expectativa de mercado, o custo de produção vai ser determinado pela quantidade de energia que você gasta para produzir algo. E por quão longo o processo é. Isso é a lei de Oswald, que é um outro químico do século XIX. Inclusive, ele também tem as derivativas que eu coloquei no TCC. Ele tem um limite matemático, que diz que, interessante, isso vai ser usado no próximo slide. Um limite matemático que diz que você não pode tirar toda a energia de um corpo, e que esse corpo, mesmo que você extraia toda a energia dele, como por exemplo queimar todos os quilos de carvão que há na sua disposição, ele ainda não vai ser 100% consumido. Isso é um limite inquebrável. E isso se alia a outros problemas, o que auxilia na espiral decadente. Mas para evitar isso, veio o próximo. Agora sim. Nós temos os empecilhos. Primeiro nós temos a demanda mutável. Toda hora o mercado muda, toda hora o mercado se atualiza. O que é mais caro hoje em dia? Alguém poderia pensar um pouquinho no que hoje em dia é a coisa mais cara do mundo? A coisa que eu pagaria milhões e milhões e milhões para ter, porque essa coisa me faz me lucrar muito. Informação. Informação lucra muito, mas para manter essa informação armazenada, para coletar, para produzir e para gerar, eu preciso primeiramente gastar energia. Olha só que coisa, a energia deveria ser a coisa mais cara de todas, e ela é. Por isso, produzi-la é uma tarefa difícil e árdua para que o engenheiro possa otimizar esse processo de produção. Depois, o cenário de gestão, que é para onde esse dinheiro vai. Depois que você produz, depois que você vende, depois que o seu cliente fica feliz, e depois que você fornece energia pública para todo lugar, para onde é que esse dinheiro vai? Esse dinheiro tem que ir para você, para as pessoas que te ajudaram a produzir, para o engenheiro que projetou. Esse dinheiro precisa circular, mas ele geralmente não vai, o que auxilia ainda mais no espiral, principalmente pelo fator mercado. Como eu disse, o mercado vai mudar. E se você se focar demais na produção de uma coisa só, isso é muito importante. Se você se prender demais a valores antigos e se você se prender demais a metodologias antigas, você vai ficar para trás. E se você ficar para trás, você não lucra e aí você decai. Bom, a otimização que eu expliquei antes é produzir o máximo possível, no menor tempo possível, para o máximo de setores possíveis. Ou seja, você precisa estipular limites para a sua produção, de tetos, do quanto você vai gastar, e em primeira mão você precisa saber o quanto esse teto de gasto vai influenciar no quanto você vai produzir. E o que é mais importante do que produzir? Vender para produzir mais. E para vender mais, para produzir mais, precisa se produzir muito. É a lei de Oswald se aplicando de novo. Inclusive, pode passar de novo. Agora sim, consequências. Primeiras coisas assim, a se determinar. Primeiro nós temos o produto indesejado. O que seria esse produto indesejado? Toda vez que você consome uma matéria, ela vai se sobrar ou ela vai se transmutar em outra coisa. É a famosa lei de Oswald de novo. Toda vez que você consome carvão, você tem os resíduos, o produto residual. Esse produto residual, esse produto indesejado, o que eu faço com ele? Você me pergunta. Depois que eu consumi o biodiesel, por exemplo, o que eu faço com ele? O que eu faço com as sobras? Eu jogo fora. Eu jogo fora porque não é útil para mim, é perda de tempo armazenado, perda de espaço. Então eu jogo fora. Quais são as consequências de jogar ele fora? Poluição. A natureza não está pronta para decair os produtos que você gera. E ela não está pronta para integrar aqueles produtos. A natureza não destrói nada, ela só integra. Mas ela não consegue integrar meio quilo de neodímio que você não consegue mais usar para fazer ímãs, porque você acidentalmente quebrou ele. Então, produto indesejado é o principal problema no quesito ambiental. Mas, como eu disse, vou focar mais na economia. É importante citar isso também. Energia verde, hidrogênio, já vou explicar. Próximo. Ok, agora vem a solução. Como eu disse, próximo. As medidas futuras são, beleza, a gente tem que produzir mais, mas a gente tem que evitar a espiral. Então, como produzir mais, evitando a espiral? Como eu disse, você precisa evitar metodologias antigas. Você precisa focar em pesquisas para aderir às novas. Porque assim você está sempre alinhado com o mercado, os seus preços estão sempre altos e sempre vai ter gente interessada ou dependente o suficiente para comprar de você. E é assim que o mercado funciona. Predatório ou não, exploratório ou não, o mercado funciona e graças a esse mercado que vocês estão aqui nesse instante.
O módulo projetado, esse módulo é interessante. Basicamente, de forma muito grosseira, muito resumida, fiz alguns testes para adequá-lo e basicamente ele é um módulo que ele vai fazer o processo de decomposição de água, geralmente destilada, com algum condutor inserido, e ele vai extrair o hidrogênio desse meio. O hidrogênio, ele tem uma média de calorias por quilo que ele consegue queimar ao estado de combustão, ou seja, ele gera energia. O que eu mais foquei nesse projeto, muito possivelmente, é a conversão dessa energia mais do que a produção. Converter energia em uma outra forma de energia é fantástico. Exemplo, lembra quando eu falei que 6.000 metros cúbicos são produzidos? Isso é mais ou menos no gás natural em quesito. Ele vai garantir a você pelo menos uma média de 3,5 toneladas de energia por dia. Se a minha mão tiver 3,5 toneladas de energia e eu transferir essa energia para uma parede, eu estouro essa parede, o prédio, e o prédio desaba. A energia não pode ser subestimada, mas ela precisa ser otimizada. E aí vem a idealização da indústria. Precisa se colocar na mente do industrial, precisa se colocar na mente do engenho e do engenheiro que para produzir mais você precisa se arriscar. Às vezes você precisa passar um ano lucrando menos para no final lucrar muito mais e garantir muito mais evolução, para garantir o aprimoramento dessa indústria e para garantir que ela funcione de maneira adequada. Próximo, por favor. Aqui tem uma frase do Newton. Eu sou muito fã do Leibniz. Se tiver algum engenheiro, ele vai me olhar torto, porque ninguém gosta do Leibniz. Mas uma frase do Newton: construímos muros demais e pontos de menos. Estamos muito focados em coisas e não estamos focados em coisas que fazem coisas. Essa é a lei, inclusive, essa é outra lei do Ludwig. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar por você. Isso é o que todo coach fala. Inclusive, essa era outra coisa que o Ford falava, essa era uma coisa que o Hofstadter falava, essa era uma coisa que os melhores economistas do júri francês, alemão e até Reino Unido falavam. Então, alguma coisa está certa no que eles falam. Bom, passando para o próximo, agora sim, vem os agradecimentos. Gostaria de agradecer ao meu tutor Júlio, que forneceu os materiais para esse teste que eu tive que esconder dos meus pais, mas depois eu explico, prometo. Eu prometo que eu explico, eu não explodi nada, exceto hidrogênio. Calma. Queria agradecer meus pais também, que gastaram muito dinheiro em mim, para que no futuro eu gere muito dinheiro, igual a indústria. Também queria agradecer os meus colegas, que me deram bastante apoio moral, para eu não ficar tão nervoso assim quando eu subisse. E bom, eu agradeço pela paciência e pelos ouvidos de todos.